pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê! Estamos aqui a Trindade aí, mãe. da fisioterapia. Ah, é verdade, essa em homenagem à sua mãe, que sempre, quem não sabe, ela falou que a gente colocou o Cássio no bom caminho, que é o caminho da cerveja. Tá brava com os meninos. Tá brava mesmo? Tá bravo. Ô, louco, que Cássio, Eu cheguei no Você aniversário não da bebe, Luísa. aí nesse podcast todo dia você bebe cervejas. Esses meninos são má influência. É nada, é só uma. É artesanal, você toma menos, com qualidade, É isso. né? Estamos aqui, a Trindade e Cris nos bastidores para falar sobre pubalgia, entendendo a pubalgia. Tema sugerido por mim, porque tô tendo 2 pacientes com pubalgia. Então é interessante a gente tocar nesses assuntos que estão na nossa prática, né? Acho que Eu tô também. por necessidade e é bom, né, ouvir. Atualmente eu não tô atendendo nenhum, então vai ser bom. Eu tô atendendo e No estágio lá um tem? estagiário tem um também. Legal. Boa. E assim, é um papo que, mesmo que seja interessante pra gente aqui, é interessante pra muita gente, porque é uma das lesões que costuma ser conhecida por dar trabalho, né? Se você tá vendo a imagem, olha aí o bichão. e ele dá trabalho e é difícil de tratar justamente porque Ele é como é. Ele é como é. É uma articulação que praticamente não se move, né? E aí, galera, cara, por que dói uma articulação que não se move? E como é que eu trato uma articulação que não se move? Então, historicamente, os tratamentos não são bons para o pubis. Com muita recidiva ou muito tempo de não resolução. E afasta, cultura, né? Afasta bem do esporte, né? Uma cultura de, pubis é assim mesmo, tem que conviver com ele. Não tem tratamento, você tem que aprender a conviver. É uma cultura que a gente ouve profissionais até renomados falando e que não é realidade. Enfim, vamos lá. Começamos por onde? Público principal que é acometido pela pubalgia. Queremos falar um pouco sobre a anatomia do pubis, da região ali. Eu acho que trazer o problema... Trazer o problema bem, antes, né? Quem sente dor no pubis, né? Quem sente dor no pubis e acompanha a gente aqui no Movimento em Foco, deixa o comentário. Já deixa o comentário aí, Cara, que esse vai ser um episódio útil. Eu não sei se acontece com vocês, mas muita gente me procura no Instagram aleatório, assim. Chega um cara do nada, começa a me seguir e manda mensagem. Doutor, eu tô com uma dor não sei aonde. E chega um monte de moleque do futebol com pubalgia. Ô, me ajuda, eu tô com dor. Eu não sei se foi porque eu falei disso em algum podcast, alguma coisa que a galera me acha, mas aparece muita gente pedindo. A gente podia começar lá dos primórdios de 2012, 2014, que o Cássio tem uma polêmica importante com o pubis. Quer contar, Cássio? Essa é boa. A gente deve ter trazido já isso aqui em podcast, em algum outro assunto. Mas essa é muito boa. O Cássio disse que se Kaká estivesse na mão dele, tratamento em quantas sessões? 3 sessões. 3 sessões. Sendo que uma era de avaliação. Uma avaliação e 2 de tratamento. Resolvia a pubalgia do Kaká. Só com orientação. Uma de avaliação, uma de trabalho ali, o resto é orientação. Então ficava só depois de um tempo. A terceira eu ia fazer o sopro quântico. Cara, aquele vídeo... A gente podia fazer um episódio sobre aquele vídeo. Vamos dar só uma prévia, porque quem tá ouvindo não vai entender do que a gente tá falando. Fica parecendo piada interna. Mas é que hoje, né, acho que ou ontem, sei lá, mandei num grupo nosso um vídeo de, enfim, uma pessoa fazendo uma terapia completamente alternativa, assim. Nem sei se dá pra chamar de terapia. Não, magias lá Dragon Ball, Tem que descrever, porque o nível do negócio é bizarro. A pessoa tá em decúbito ventral, deitada de barriga para baixo, na maca, sem contato nenhum com o terapeuta. Visual, nada. E o terapeuta tá lá soltando Jake Dama, sei lá qual que é o nome, fazendo posiçãozinha do Naruto. E a pessoa reagindo se na maca. Contorcendo na maca. Reagindo na maca, cara. Não.
Eu já vi outros desses. Você já viu Que outros? loucura. E a pessoa fica fazendo assim, como se estivesse puxando um fiozinho, assim, o paciente vai reagindo como se estivesse sendo puxado. Caramba, cara, as pessoas se... Não, mas sem o contato visual eu nunca tinha visto, cara. Nunca Nossa. tinha visto. As pessoas se expõem a cada coisa, né? Mas enfim, essa não seria a terceira sessão do Cássio. Então vamos desvendar aqui o que o Cássio faria em 3 sessões com a pubalgia do Kaká. Mas antes disso a gente precisa entender então quem que é o público, né? Quem que é o público da pubalgia? O Kaká, jogador de futebol. Vamos desfazer essa fake news primeiro. Que- Parcialmente fake. Bem, segundo Kawamura, eu disse que atenderia e resolver o problema do Kaká em uma semana, em uma sessão. Não, isso é mentira. Mas... São 3, como a gente já disse. Também não. Mas na época o Kaká no Real Madrid, dor no pubis e ali claramente No só auge afetou, da carreira no ali, auge, né? né? Eleito o número 1 do mundo, voando, e claramente isso afetou a carreira dele a ponto de nunca mais chegar no mesmo nível de rendimento depois. E nessa época eu vi alguma reportagem dos médicos do Real Madrid falando que o pubalgia é assim mesmo, que não tem tratamento, que o Kaká teria que aprender a conviver com isso. E, pô, de maneira nenhuma. E eu externei que gostaria de atender o Kaká. Falei, pô, se o Kaká tivesse na minha mão nessa época, talvez ele tivesse voltado a jogar em alto rendimento. Só posso dizer talvez. Mas temos um histórico de sucesso no tratamento de pubalgias no geral. Teve uma, agora lembrando, teve uma que realmente não deu certo e o cara fez uma cirurgia, que foi um zagueiro do Naviraense. Lembra o Naviraense? Já ouviu falar desse time? Nunca ouvi É falar. um time que tomou 10-0 do Santos, do Neymar e Ganso. Aí eu falei, e aí? Você tava nesse jogo? Ele tava. Ele tava? Quando eu atendi ele era zagueiro do Brasiliense, mas ele era do Naviraense e estava nesse jogo. Eu falei, e aí? Como que é o marcar o Neymar? Ele falou, o Neymar até que é normal, o Ganso é que não dá pra marcar. Eu falei, se fuder. Não fala do meu menino. Mas acho que o público principal de pubalgia é o jogador de futebol, sem dúvida. E aí, como tem muito jogador de futebol, acaba que é uma lesão relativamente com uma incidência prevalente, né? Mas aparece muito corredor de rua também. Corredores no geral, né? A Velocista gente também. colocou aí a imagem do futebol e vira e mexe, aparece o boleiro do futebol aí também. Sim. O que mais? Não... Os principais, né, cara? Tô tentando imaginar outros esportes aqui também, não tá vindo. Teve um que eu atendi há muitos anos atrás, ele era aluno da medicina, hoje é um gastro... Não, ele hoje é um geriatra renomado. E que o dele era relacionado com atletismo. Não sei se ele era lançador de dardo. Mas, tipicamente, é o jogador de futebol que sofre com pubis, né? E por quê, hein? por quê? No momento certo a pergunta. Acho que até vou pontuar bem rapidamente, né? Um pouco só caracterizando a pubalgia. Porque pubalgia é um nome meio genérico, né? Então, ali, do ponto de vista anatômico, tem algumas regiões que a gente pode chamar de pubalgia, né? A própria sínfise, que a gente estava mostrando ali na imagem. Mas outras dores próximas ali também são conhecidas como pubalgia, né? Então, tendinite de adutor, uma dor a nível de reto abdominal, próximo ali da inserção dele. Acho que são as principais, né? E geralmente uma soma. Região inguinal também. Toda a linha da região inguinal que vai do pubis até a espinha ilíaca também é ponto local de dor. Tanto que é um diagnóstico que muitas vezes pode ser confundidor, né? Às vezes o cara tem alguma outra patologia ali e refere dor na região, é enquadrado como uma pubalgia, mas se você vai examinar, avaliar com mais minúcia, você vai ver que não é. Às vezes é um impacto femoroacetabular, ou você vai ver que é alguma outra coisa na região do quadril, uma tendinopatia de ilho-psoas, alguma coisa que refere dor ali na região e que passa batido numa avaliação, às vezes, mais ou menos. Né? Sim. E a característica de surgimento dessa dor
ela normalmente é a lesão de microtrauma de repetição, aquela coisa da água mole em pedra dura, mas às vezes ela vem associada com uma lesão mais macro, assim. Então, uma lesão de adutor, uma estirada em adutor e depois começa a cursar com a dor no pubis. Ela tem uma característica, assim, que é interessante, porque muitas vezes ela não é intensa a dor. Então, se eu perguntar de 0 a 10 quanto que dói, o cara fala, cara, não é muito, é uns, sei lá, 3, mas eu não consigo jogar com essa dor. Ela é incapacitante, mesmo sendo em baixa intensidade. E na progressão, é comum encontrar dor testicular, dor região de períneo, ânus. Também é muito fácil dessa dor circular o anel pélvico. Assim, então, tá doendo o pubis, daqui a pouco tá doendo a sacroiliaca também. Então, acaba virando uma disfunção da pelve, não só uma dor local no pubis. Temos aqui nos bastidores uma fisioterapeuta pélvica / cuidadora de teco, que se precisar pode comentar. Mas é facinho de virar uma síndrome da dor pélvica crônica, né? É esse o nome? Ela disse que é. Que deve ter muito mecanismo de sensibilização periférica ali, né? Imagino. Então, uma disfunção mecânica e neurofisiológica ali da região, né? A gente já falou meio perfilzão de quem é o atleta, né, que vai ser acometido. Depois a gente pode falar das demandas e da cinesiologia, o porquê que a região vai ser acometida nessas situações, mas acho que vale a pena, para quem não conhece, entender um pouquinho do que é o pubis, né? O que é essa região que a gente está falando. A gente tem a pelve ali como sendo o osso, na verdade o conjunto de ossos que fecham o anel ali na nossa cintura, né? Onde a gente vai amarrar a calça ali. A popular bacia. A popular bacia. E é uma bacia mesmo porque ela vai dar sustentação para os órgãos que estão na região de períneo, né? E todas as vísceras. E a junção anterior desses ossos, vindos do lado direito, vindo do lado esquerdo, tem a conexão no que vai ser o pubis e a sínfise púbica, que é a articulação mesmo. E como o nome diz, essa sínfise é uma articulação que tem essa característica de ter menos mobilidade mesmo. Ela é composta por um disco que vai lembrar até certo ponto que seria um disco intervertebral lá da coluna. Então tem um componente fibroso importante, só que diferente do da coluna, que permite mais mobilidade, ele é bem mais rígido, bem mais estruturado. E é uma região ali que toda a funcionalidade vai se dar associada com a deambulação, corrida, ou seja, a sustentação unipodal é algo importante. E dentro disso a gente tem conexão de vários músculos. Vindo por cima a gente tem abdômen, reto abdominal, fazendo a inserção distal ali na parte superior do que é o pubis de um lado e do outro. E por baixo a gente vai ter adutores, né? Vindo ali no ramo que vai desde a região adutora mais anterior, que é o pubis mesmo, até o isquio indo mais lá para trás. Então a gente pode ter cargas vindo por todos esses vetores, de um lado, do outro, de cima, de baixo, e que dependendo da configuração pode gerar sobrecargas diferentes nessa articulação que é a sínfise púbica. Então por isso que a gente pode ter desde o desgaste e sobrecarga da sínfise, quanto desses tendões próximos que se inserem na região. Né? O tendão dos retos abdominais direito e esquerdo se inserem na parte mais mediana ali, né? Mais próxima à linha média. E mais lateralmente vem se inserindo a fáscia dos músculos da parede lateral do abdômen, então dos oblíquos. Que vão dar continuidade, inclusive, no ligamento inguinal. No ligamento inguinal. Então, o fechamento da parede anterior do abdômen começa ali no pubis e vai fechando pelo ligamento inguinal. Então, o Franco estava falando da própria sínfise púbica que pode sofrer, os tendões que se inserem ali. Uma situação mais crônica, o próprio osso ali pode sofrer. Sim. E aí um diagnóstico diferencial e que muitas vezes é tratado como se fosse uma mesma síndrome é a hérnia inguinal. Então, quando o conteúdo
intraabdominal extravasa pela síntese pública. Então, isso eu ouço muito da Clarice Tanaka, que é minha chefe lá no HC, na USP, e que tem um mestrado, doutorado, a formação dela é em anatomia. E ela dissecou muito o abdômen e tal, e o orientador dela era cirurgião abdominal, acho. E falou que clinicamente o abdômen termina na coxa. Aquele trígono femoral, ligamento inguinal, adutor, um deles, não sei se é adutor magno medialmente e sartório por cima. Então esse triângulo que forma ali na raiz da coxa é um local comum de dor, de queixas, de disfunções. É onde vai passar o feixe vasculonervoso, né? Vindo do e abdômen. aí, disfunções abdominais podem dar essa dor na raiz da coxa. Então, para entender o pubis, tem que entender essa relação íntima também da pelve com o tronco inferior, especialmente. E aí, a pressão intraabdominal é algo que vai ser importante também nesses casos. Perfeito. E aí pode puxar as demandas, porque não, eu acho que essa conversa toda, ela abre a possibilidade de a gente entender a dificuldade das pessoas em tratar o pubis. Porque, tradicionalmente, a gente aprende anatomia e movimento descontextualizado. Então, anatomia você aprende no cadáver. Então, você vê um indivíduo morto, ou com um modelo em gesso para entender o osso, como é que ele é. Então, completamente fora de contexto funcional. Então, você vê uma articulação que foi feita para não se mover praticamente. O principal movimento do pubis vai acontecer na mulher gestante e no parto. Fora isso, o pubis não é para ficar tendo movimento. Ele é mais uma articulação de junção do anel pélvico, para dar estabilidade ali na bacia. E aí, a gente, quando vai estudar as inserções musculares, isso que a gente vinha falando, a gente vê reto abdominal que puxa em cima de um lado e de outro, adutor que puxa embaixo de um lado e de outro. E de uma articulação que não se move. E, literalmente, as pessoas não fazem ideia de por que dói, e só que olha para aquele cenário visualizando um cadáver e pensa, cara, deve ser uma questão de vetor de força ali, superior e inferior. Desequilíbrio de forças. Então, se o abdominal puxa mais de um lado do que do outro, se o adutor puxa mais de um lado do que do outro, se tem um desbalanço nessa força entre adutores e musculatura abdominal, isso deve provocar dor. Então, o tratamento padrão era alongamento e fortalecimento desses músculos, de forma completamente inespecífica. Assim, não sabemos o que provoca, mas só pode ser isso, então vamos fortalecer essa musculatura, vamos alongar essa musculatura. Então era muito inespecífico, descontextualizado e o resultado horrível. Né? Por isso essa cultura de não dar certo. E aí como é que a gente vai... Como é que a gente está... dizendo aqui com essa soberba toda que eu trataria o Kaká. Justamente porque a gente tira esse contexto, sai desse contexto cadáver e vai para o contexto funcional. O que está acontecendo para esse pubis doer? E a história do paciente conta para a gente o que está acontecendo. Sigo? Pode seguir. Senão eu falo, porque você já está encaminhando para falar de cinesiologia agora, né? Sim. Bom, então... A história do paciente, ela vai contando para a gente de onde que essa dor surge. E aí o paciente vai falar, cara, estava jogando bola, joga há muito tempo, e as posições dentro do futebol que mais sofrem são os laterais, porque eles fazem um movimento de cruzar a bola, então ele corre muito pela lateral e cruza a bola, faz um movimento sempre num padrão cruzado de chute. E, estava fazendo um treino de cruzamento, comecei a sentir dor, aí que foi doendo para correr. E a história vai contando para a gente, dói para correr, dói para chutar a bola. No começo, dói para chutes mais fortes, dói para chutar no gol, dói para fazer um lançamento, para cruzar uma bola, mas depois, com a progressão, já está doendo para dar um passe. Olha a história do paciente falando assim,
procura o motivo lá na corrida, procura o motivo lá no chute. E aí, então, a gente, a hora que vai pesquisar o que está acontecendo, fica evidente o mecanismo. Vai, para eu parar de falar. Segue. Não, é justamente isso. Então, na hora que você vai ver essas situações, todas elas têm algo em comum, que é exigir o pré-requisito é a sustentação em apoio unipodal, que é o que vai ter na corrida, é o que vai ter em qualquer passe, chute, cruzamento. Com demandas diferentes para a perna de balanço entre corrida e esses outros que a gente falou. Na corrida a gente vai ter um balanço mais passivo, porque a grande função é sustentar e propulsionar de novo. Acho que dá para começar por esse, né? Porque no caso da corrida, ali as pessoas que vão ter uma pubalgia associada, geralmente tem a ver com uma falha muito grande, brusca, da sustentação, né? E aí aquela pelve que na hora que falha, ela cai em adução e geralmente uma rotação para o lado do apoio também, fazendo uma força de cisalhamento muito grande ali da sínfise púbica, porque você tem o choque dado pela perna de apoio, recebendo essa força de reação do solo, com a força-peso jogando a hemipelve que está sem apoio para baixo. Então, fazendo um estresse de cisalhamento bem na região da sínfise. Então, esse costuma ser um mecanismo mais comum. E é bem comum naquela pessoa que você bate o olho e ela corre girando o corpo, né? Então, torcendo. A cada passada, ela gira o tronco para um lado para o outro e as pernas cruzam a linha média. E eu ia falar que justamente isso vem numa característica de corrida muito fácil de identificar, que geralmente é aquela corrida com passada muito larga, uma fase aérea muito grande, um afundamento muito grande, com uma fase de apoio muito grande e com tudo amplificado. Então, essa corrida com muito voo, uma fase demorada ali de sustentação, vem de uma rotação, falha na sustentação, então vai gerando todo esse padrão e acontece de um lado, eventualmente também acontece do outro. Eu vejo bastante esse padrão como talvez o principal. Outro padrão que eu vi em corredores recentemente, e mais de uma vez assim, é uma retropélvica mantida, e abdômen inferior bem relaxado, e nem tanta falha assim no frontal de sustentação a nível de quadril. Mas essa pelve mantida em retroversão, abdômen bem relaxado, uma corrida meio sentada, assim. Isso eu verifiquei, acho que pelo menos umas 3 vezes recentemente, assim. Acho que na corrida de rua é um mecanismo mais comum, que aparece mais. No futebol já é mais raro. Mas acontece também na hora do passe, do chute, dessa sentada em retroversão, é verdade. Que o cisalhamento ele é menos... vamos dizer, frontal e é mais rotacional. Rotacional no nível talvez rotacional, né? Pela retro, né? Além do próprio recrutamento da musculatura adutora, flexora de quadril, que fica bem diferente com essa posição de retroversão também, né? E aí, a partir dessa falha de sustentação que o Franco falou, a propulsão com rotação muitas vezes vem com essa hipersolicitação de adutores, né? Vem fatiando, né? Aquela perna que vai de fora para dentro, cruzando muito a linha média. Joelho alto e cruzando a linha média. Então, até nos estágios iniciais é bem fácil de perceber, assim, porque tudo entra na síndrome pubalgia, né? Mas, esse cara tá chamando de pubalgia, ele recebeu um diagnóstico de pubalgia, mas a dor dele é bem adutor. Às vezes a dor, em outras situações, a dor vai ser mais abdominal, que não vai ser muito o caso aí na corrida do que a gente tá falando. Mas às vezes pode ser no pubis. Então a questão do pubis é esse cisalhamento que o Franco estava falando. Quando é adutor, tem 2 mecanismos que podem acontecer. A própria compressão da queda da pelve, comprimindo a inserção ali do adutor, quanto essa puxada da perna de oscilação brusca e forte assim para frente, cruzando a linha média. Esse segundo mecanismo que você citou de compressão do adutor tem que ser uma queda assim muito importante, violenta, né, para ter uma compressão ali na origem do adutor de apoio, né? Aquela queda lá ao seu paciente que você está prometendo trazer aqui. Não vamos citar nomes não aí, vamos citar nomes.
Um tipo de função que a gente não citou aqui, que foge dessas, é quando o cara vai, e geralmente vem de uma outra situação e se transfere para esse tipo de tarefa, é abdominal, principalmente que envolva movimento de membros inferiores. Então o cara vai fazer aquela elevaçãozinha de membros inferiores, aí o cara pode sentir, né? A pessoa pode sentir também. E aí geralmente a pessoa diferencia, é quando eu tô quase descendo, é quase chegando quase lá embaixo, ou então é só se eu faço unilateral, quando eu faço bilateral não sinto, e aí você vai conseguindo entender também um pouco essas nuances e variações, né? E agora que você falou nisso, eu lembrei, depois da dor instalada e já mais chatinha, Não, entrar e sair do carro, virar na cama. relação sexual, então são situações que a pessoa fala, cara, tá doendo para muitas coisas na vida agora, mas na cronologia da história, claramente vem do futebol, vem da corrida, e depois dessa dor instalada e às vezes exacerbada, aí começa a aparecer, sair do carro é uma clássica, assim, o cara, putz, sair do carro tá difícil. O cara que anda de moto, subir na moto, descer da moto. E aí, o que muda da corrida pro futebol? Bom, demanda basicamente para perna de chute, né? Então a gente na corrida tem fase aérea, fase de apoio, no futebol também, somado às demandas de cruzamento mais intensas. Então aquele cruzamento do balanço da perna na corrida, no caso do chute, é proposital para atingir a bola E com potência, né? Com potência. Não só é proposital, como o propósito é que seja forte esse chute normalmente. Exato. Aí a demanda muda bem, né? Então... Mas o mecanismo necessariamente tem que ter uma falha de sustentação unipodal. Eu nunca vi uma pubalgia com uma sustentação boa da pelve no apoio unipodal. Então, primeiro acontece a falha da sustentação. Porque temporalmente é o que acontece na tarefa. Né? Primeiro se apoia para depois chutar. E aí, dado que a sustentação está ruim, aí a sinergia do chute também já vem ruim. E não tem. E dependendo da forma como a pessoa se sustenta. Não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir. Tipo, a sustentação ruim no unipodal obriga o movimento a sair pior na perna de chute, uma sinergia ruim. E aí, normalmente, vem um padrão de puxar potência pelo proximal e não guiado pelo pé, como seria o movimento adequado do chute. E aí vem esse por uma proximal. questão de altura, né? Eu acho que esse é um ponto legal de citar. Para quem está com alguma dificuldade de visualizar, pense que na hora que você vai chutar, você apoia em uma perna, aí você teria a pelve próximo do horizontal, tronco ali mais verticalizado, claro, um pouco oblíquo em relação ao eixo do movimento do chute, mas agora só pensa no estático, você está parado em um pé só. Nessa situação, se você balançar a perna, ela vai ter um espaço para passar por baixo de você, tranquilo. Mesmo com deslocamento, porque você vai vir de um deslocamento, você vai ter um freio, e esse freio vai envolver uma semiflexão ali de joelho e tornozelo, um pouquinho. Mesmo assim, ainda sobraria espaço para a perna de balanço. Nesse momento, eu estou falando só para a pessoa visualizar a influência da queda da pelve. Se você, nessa situação unipodal, dá uma relaxada, deixar o quadril requebrar e a pelve cair mesmo, você vai ver que seu pé já tende a aproximar e raspar lá do chão. E na hora que você for tentar levar ele para frente, para ele não raspar, você vai ter que encurtar um pouquinho mais, vai ter que recolher a perna um pouquinho mais, e a opção é flexionar articulações. Quem vai ter o maior poder de flexão para essa passagem aí é a articulação, principalmente de quadril, já que a alavanca ali do tornozelo é muito menor em relação ao que vai promover, né, dessa retirada do pé do chão. Então o quadril dobra um pouquinho mais, naturalmente solicita mais essa musculatura proximal, que é flexores e adutores. Agora pensa isso no movimento do chute, né? Com toda essa complexidade do que a gente está falando, vindo com potência. Falhou a perna de sustentação, fatalmente a outra vai ter que cortar ali um dobrado para fazer o negócio acontecer. Né? E no movimento de chute ideal, ou mais adequado, você tem a boa sustentação unipodal. E aí você, para executar e chamar a potência do chute, você tem músculos
do pé de chute e a mão contralateral. Então tem toda essa cadeia, essa sinérgica muscular para conseguir executar o chute em torno de um eixo axial, longitudinal, em que essa diagonal vai acontecer. Então, no momento de armar o chute, vamos dizer que vai chutar com o pé direito. Pé direito e mão esquerda vão para trás, em torno desse eixo vertical do corpo, e depois a potência do chute é puxada com o pé direito e mão esquerda vindo para frente, também em torno desse eixo. Então tem muito mais músculo para puxar essa força e tem muito mais graus de liberdade para dissipar essa força pós-chute. Quando você perde esse eixo vertical e seu corpo, a sua pelve desaba, junto com esse desabamento da pelve começa uma cascata de joelho vai desalinhar, pé vai desalinhar, tronco vai desalinhar. Você já não consegue unir numa sinergia pé a mão. Basicamente, vocês vão ter que fazer um exercício de imaginação aí, mas se você der essa requebrada, o seu pé já não casa mais com a sua mão na potência do chute. Vai casar mais ou menos joelho à base do seu tórax. Então, o caminho muscular que tem para puxar essa força do chute, né? Diminui absurdamente. Então, toda essa força vai ter que vir de adutor e musculatura oblíqua do abdômen contralateral, basicamente. E aí, então, você tem adutor trabalhando muito com musculatura oblíqua contralateral do abdômen para gerar toda essa potência. Então, menos músculos para gerar a mesma potência, ele vai ter que trabalhar muito mais. Nessa potência, ele também vai favorecer um cisalhamento do pubis, num sentido mais anterior, e com poucos graus de liberdade para frear esse chute. Então, esse chute, após o chute, esse movimento é freado numa rotação da pelve, também provocando cisalhamento e compressão. Então, esse é um mecanismo bem típico da dor de gerar essa pubalgia. E aí você vai, depois de olhar esse movimento, ou qualquer que seja o caminho, olha o movimento e depois vai ouvir a história, ou ouve a história e depois vai olhar o movimento, o local que o paciente aponta a dor é exatamente o caminho dessa força muscular. Ele vai apontar, por exemplo, no adutor direito e no abdômen do lado esquerdo. A mecânica conversa muito com o local da dor. Cara, enquanto você foi falando tudo isso, eu lembrei de uma imagem que depois eu vou achar, a gente pesquisa, que é do Kaká preparando um chute. Eu vou descrever aqui que geralmente quando a gente vai preparar teria esse efeito que o Cássio falou. Mão esquerda e pé direito indo lá para trás em torno desse eixo. E assim, vai ter um pouco de extensão ao longo da cadeia, mas ela é distribuída ao longo da cadeia. Mas o principal é tudo que acontece no membro inferior é para levar o pé para trás. Tudo que acontece no membro superior é para levar a mão para trás em torno de um eixo de tronco que deveria mexer menos. O que a gente vê nessa foto do Kaká, ele já sustentado, apoiado, com uma pelve em antiversão, a barriga lá aberta para frente, ele estendido no tronco, ele levando realmente a mão bem para trás, mas as custas, não de um braço que leva a mão para trás, mas de uma tóraco-lombar que estendeu. E ele levando o pé para trás, as custas desse mesmo movimento. E se você repara no quadril, ele quase não está estendido. Ele está quase que um pouquinho neutro para flexão. Grande. Então, de tanto que tem antiversão. Aí, nessa posição, com a pelve anteriorizada, o quadril já sem arco de movimento para sair da extensão para flexão, como que você puxa a potência? Aí você vai ver... Músculos que estariam idealmente mais alongados numa fase de preparação anteriores do quadril, os flexores ali, enfim, o próprio quadríceps, já estão em desvantagem. Não estão tão alongados nessa fase de preparação, porque quem está trazendo é tudo pelve e tronco. Pelve e tronco. E aí aí você vai ver a finalização. Acelerar com esses músculos flexores de uma posição bem ruim. Aí você vai ver as finalizações do movimento dele, no caso que a gente está falando, é justamente o oposto. A flexão acontecendo bem totalmente no meio da barriga, bem no tronco. Uma bela retro com tronco flexível. E algo que a gente fala muito de sequência de movimento, essa sequência começa ali do tronco. Então ele puxa a força do tronco, do flexor de quadril, ao invés de puxar essa força pé e mão.
vindo à frente. E aí você consegue ver aquele efeito de primeiro o joelho vir para depois o pé entrar no movimento, né? Esse é um Como se fato bem comum. o pé vem arrastado pelo joelho, né? E não conduzindo esse movimento à frente. Cara, e ontem eu vi um vídeo do Kaká. Eu tenho um grupo com 2 amigos que chama Ney é Foda. Porque eu e outro amigo, a gente é fã do Neymar. E o terceiro fica chamando a gente de geraçãozinha. Vocês gostam de ficar pagando pau pra moleque mimado, não sei o que, geraçãozinha. Eu criei esse grupo só pra gente ficar todo dia mandando vídeo do Neymar pra ele. Aí... O cara é tiete mesmo, você viu, né? Sou, não. A pena não ter conhecido nunca o Neymar pessoalmente ainda. Quem sabe eu consigo um filho dele. Ai, meu Deus. Não foi nenhum copo inteiro ainda. Ou seja, tô soltinho. ele tava pensando nisso já. Não foi o álcool. Enfim, mas nesse grupo aí aparecem outros vídeos. Aí ontem veio um vídeo do Kaká, assim, olha o Kaká destruindo na Itália. Cara, ele era muito craque, muito diferente, muito veloz. Mas você olha o padrão de movimento dele, cara, que tronco ruim. Como ele desequilibra, cara. E eu olhando aquilo pensando, cara, os moleques me sacaneiam por causa dessa fala, mas, pô, como eu queria que o físio personal do Kaká ali, cara, ele iria melhorar o rendimento demais também, porque ele é desequilibrado. Se com tanto desequilíbrio ele conseguia ser inteligente a ponto de driblar e de se posicionar e de chutar gol com muita precisão. Pô, imagina se ele tivesse tronco bom. Imagina se ele tivesse equilibrado no eixo, no apoio unipodal. Caiu para 2 sessões. E fora, imagina se ele não tivesse tido lesão. Pô... Não é essa, mas essa é uma boa, é uma vista lateral a que eu tô falando. Se olhar esse daí de lado... Esse é essa o é pós. boa. Esse é o pós. Pode pôr. Esse pós é bom. Mas é engraçado que eu avaliei muito o jogador ali entre categoria de base, sub-20 e alguns profissionais, com um protocolinho para a gente ver isso, corrida, mudança de direção, chute, passe. E dentro de jogadores de futebol de campo, é muito comum essa falha de movimento do chute, mesmo em passes curtos, simples, que não precisa de força. Então o cara já automatiza a falha de sustentação e o movimento de chute com esse padrão proximal. E muitas vezes com padrão de rotação também. Peguei jogador importante de Série A com apoio... O apoio do pé, ao invés de apoiar o pé voltado para frente, ele apoia com uma rotação medial. E aí faz o movimento de chute com uma rotação da pelve em torno desse quadril que já está rodado medial. Falha do apoio. E... Uma estratégia ruim de posicionamento. Simples, né? Simples. E assim, que é meio técnica do futebol. Pô, você não vai... Ele já abria um pouquinho ali para... Não, ele roda para dentro. Não, entendi. Ele deveria fazer isso e ele já bloqueia ainda mais. Sim, e aquela coisa de escolinha no primeiro dia, assim, o professor daí fala, realmente você um põe erro, o pé aqui do lado da bola e bate na bola. Técnico. Do que você observou, não teria outras causas além dessa, assim. Então, e aí você vê como o cara chega no alto rendimento com erros técnicos de lá do início. E que poderia ser resolvido num tratamento... Não vou nem dizer num tratamento, numa formação de base melhor, que olhasse um pouco para padrão de movimento também. Aí, ó, Kaká, camisa 10 da seleção, jogando muito em cima desse padrão de movimento que a gente falou. Finalização aí em cima de um tronco bem fletido e rodado. Retroversão, rotação. E a pochetinha? A camiseta não tá tão justa aí. Não. Tem outras aí embaixo? Deve ter, né? Tem uma preparação aqui também. Essa preparação não tá tão ruim. Dá pra ver o padrão que o Franco falou, mas não tá tão exacerbado. Mas ele correndo ali, corrida. você
Você já vê bem o padrão que a corrida gente falou de interessante. sustentação. Ah, bem ruim, cara. Olha a diferença do sprint, né? Como já melhor. Olha a diferença aqui do Marcelo na postura, cara. Uhum. Kaká, vem conversar com a gente. Olha a diferença, cara. É que fase aérea também é sacanagem, né? Mas. E o Kaká aqui. Olha essa daqui. Boa, Cris. Essa é a camisa muita azul da flexão, seleção. né, cara? Aí você fala, não, a camisa tá larga. Não, cara. Fletiu tanto que. Muita flexão. E aí, nesse cruzamento da perna, dá pra ver o quanto o adutor e o ramo o que eu tinha falado. Agora, quem tá só ouvindo, perdeu, porque tem que olhar a imagem. Mas a questão da potência que vem de joelho à base do tórax. Isso aqui não existe um caminho daqui para a mão. Essa transferência de força é do proximal do quadril, dá para ver o quanto está ativada essa musculatura para a base do tórax. E o púbio recebendo esse cisalhamento, é um cisalhamento com compressão. Em cima de muita potência. É isso aí. Teco deu seu alarme aqui, você viu, né, E assim, o propósito era entender a pubalgia. Não tratar. Exatamente. E aí o episódio tratamento foi muito claro, hein? O tratamento tá escancarado também, né? Se o problema tá aí, o que tem que tratar? Tem que melhorar a sustentação unipodal. Mas acho que ainda assim cabe uma parte 2. Vamos? Cabe. Vamos, né? Bom demais, Com gostei. o Kaká aqui. Kaká, vem. Kaká, vem, vamos tratar aqui. Essa é a maca de tratamento. O Kaká que já circulou no nosso meio, né? Eu também não conheci ele, Ele foi mas maratonista, fez em 2022 a maratona foi atendido pela Cissa lá na Care. Berlim ele fez? Berlim. Foi Berlim, é verdade. Passou em Será que a reeducação Cissa com tem esse contato aí? Consegue fazer essa ponte? Já pensou? Enfim, não prometemos nada. A parte 2 vem, não sabemos se com ou sem o Kaká. Mas com latidos do Teco no fundo, certamente. Certamente. Bom, agradeço aí quem esteve ouvindo até agora. Curta aí o episódio, siga a gente no YouTube, no Instagram, compartilhe o episódio com seus amigos, acesse o apoia.se/Movimento em Foco, que tem lá opções para você ajudar a manter essa mesa e essa roda ativa. É isso. Certo? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até mais.